Nesta noite, convido você a desacelerar, respirar fundo e permitir que sua mente encontre descanso em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Enquanto imagens suaves e tranquilas passam diante dos seus olhos, você vai ouvir a trajetória de um homem que começou sua vida pedindo sabedoria a Deus e terminou deixando uma das maiores lições espirituais da história. A história de Salomão não fala apenas de reis e templos, mas do coração humano, de escolhas silenciosas e de como pequenas decisões moldam destinos inteiros. Permaneça aqui, relaxe o corpo, acalme os pensamentos e deixe que essa narrativa conduza você a um sono profundo, restaurador e cheio de significado espiritual. Numa noite silenciosa, quando a casa desacelera e o mundo lá fora parece distante, existe uma história capaz de acalmar o coração e, ao mesmo tempo, acender um espanto. É a história de um homem que começou pedindo apenas sabedoria e terminou cercado por tudo o que o coração humano deseja e por tudo o que pode destruí-lo. Fique comigo e você vai ver como um reino se levanta com uma oração. E como pequenos desvios, quase invisíveis, podem quebrar uma vida inteira. Hoje, antes de dormir, deixe essas cenas passarem como um rio manso. Elas vão te conduzir do brilho ao aviso, do ouro ao coração. Só. A brisa descia pelas colinas quando Salomão se ajoelhou diante do altar em Gibeão. Havia um peso invisível sobre seus ombros, mais pesado do que o manto real. Ele era filho de Davi, o rei poeta e guerreiro que uniu tribos, e agora era ele quem precisava sustentar uma nação. A coroa, ainda nova, parecia grande demais. O trono, ainda frio, exigia mais do que ele tinha para oferecer. Naquela noite, o sono veio como um cobertor. E com o sono, veio um sonho tão real que parecia mais verdadeiro do que o mundo desperto. Deus se aproximou sem estrondo, sem espetáculo. Apenas uma presença que preenchia tudo. E uma pergunta simples, que abria 1000 portas. Peça o que você quiser que eu lhe dê. Salomão poderia ter pedido proteção, inimigos derrotados, riqueza, fama, vida longa. Mas sentiu a própria pequenez diante de um povo numeroso demais para contar. E respondeu com uma honestidade que não tenta impressionar. Dá ao teu servo um coração que entende, para que eu governe bem e saiba distinguir o certo do errado. A resposta agradou ao céu. Deus lhe concedeu discernimento e ainda acrescentou o que ele não pediu, honra e riqueza, de modo que nenhum rei seria igual a ele em seus dias. Quando a manhã chegou e a luz atravessou a entrada da tenda, Salomão despertou com a sensação de que algo havia mudado por dentro, como se uma névoa tivesse sido levantada de seus pensamentos. Ele voltou para Jerusalém e se colocou diante da Arca da Aliança, oferecendo sacrifícios e gratidão. A notícia correu. O novo rei estava diferente. Seus olhos pareciam enxergar mais fundo. Suas perguntas eram mais precisas. E não demorou para que a sabedoria fosse testada, não por uma guerra, mas por uma dor doméstica, pequena aos olhos do mundo e imensa aos olhos de uma mãe. 2 mulheres entraram no tribunal trazendo um bebê. Cada uma dizia ser a mãe. Moravam sozinhas na mesma casa. Haviam dado à luz com poucos dias de diferença. Durante a noite, um dos bebês morreu. A mulher que perdeu o filho dizia que a outra, no escuro, trocou os corpos e roubou o bebê vivo. A outra chorava, negava, apontava, jurava. Não havia testemunhas. Era palavra contra palavra, lágrima contra lágrima. Os conselheiros de Salomão se entreolharam. Qualquer decisão pareceria injusta para metade do povo. O rei ficou em silêncio por um instante. Nesse silêncio, parecia medir algo que não estava no relato, mas no coração. Então pediu uma espada. O metal brilhou. Um murmúrio atravessou a multidão. Salomão olhou para as duas e disse, com uma calma que assustava, cortem a criança ao meio. Deem metade a uma e metade a outra. O choque foi imediato.
Mas Salomão não buscava sangue, buscava verdade, observava o que a dor faria com cada uma. A primeira mulher caiu de joelhos como se o chão tivesse sumido. A voz se quebrou. Não, meu senhor, por favor, dê o bebê a ela, só não o mate. Era uma entrega que doía, mas era amor. Preferir perder o filho a vê-lo morrer. A outra, dura como pedra, respondeu: nem meu, nem seu, que seja dividido. O rosto de Salomão não mudou. A decisão veio como lâmina certeira. Entreguem o bebê vivo à primeira, ela é a mãe. Naquele dia, Israel entendeu que havia um rei que via além de argumentos, além de encenação. A fama de sua sabedoria atravessou fronteiras como o vento atravessa deserto. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jerusalém começaram a pronunciar o nome de Salomão como quem pronuncia uma promessa. Lá há justiça. Mas o trono que ele herdou não vinha apenas com ouro e bênçãos. Vinha com feridas de família e com inimigos guardados na memória. Davi, seu pai, tinha sido homem de feitos e falhas. Um pastor que derrubou gigantes e escreveu cânticos que até hoje consolam. Mas também alguém cujas escolhas haviam espalhado tensão dentro do palácio. E nos últimos dias de Davi, quando sua força se esvaía, a disputa pelo trono voltou como fogo em palha seca. Adonias, irmão de Salomão, decidiu que não esperaria. Preparou carros, cavaleiros e homens correndo à frente e anunciou: eu serei rei. Fez banquete, reuniu apoiadores, tentou transformar ambição em destino. Nos corredores do palácio, Batseba e o profeta Natã correram ao quarto do velho Davi para lembrar a palavra dada. Salomão seria o sucessor. Davi reuniu o que lhe restava e ordenou que Salomão fosse colocado em sua própria mula, levado à fonte de Giom e ungido diante do povo. Trombetas soaram. A cidade explodiu em alegria. E no mesmo instante, o banquete de Adonias virou silêncio e medo. Os convidados fugiram como se nunca tivessem estado ali. Adonias correu para o altar e segurou suas pontas, pedindo misericórdia. Salomão concedeu, mas com aviso. Se Adonias provasse ser digno, viveria. Se a maldade reaparecesse, morreria. Era a paz de quem sabe que a paz precisa de vigilância. E não demorou para que a ambição tentasse voltar vestida de inocência. Adonias pediu por Abissag, a jovem que servira Davi em seus últimos dias. Parecia um pedido sentimental, quase bobo, mas Salomão enxergou o que a maioria não via. Tomar a mulher ligada ao rei antigo era simbolicamente tentar tomar o lugar do rei. Um golpe sem espada. A ordem foi dada. Adonias foi executado. O sacerdote que o apoiara foi afastado do poder. O general Joabe, manchado por sangue injusto, também caiu. E Simei, que antes amaldiçoara Davi, recebeu uma chance. Viveria contanto que não quebrasse o juramento. Quando quebrou, colheu a consequência. Quando tudo terminou, o reino ficou em silêncio. Aquele silêncio que existe depois de uma tempestade. O trono estava firme. A paz, por enquanto, parecia segura. E ainda lembrando do sonho em Gibeão, Salomão se voltou para o que acreditava ser o centro de tudo: construir algo tão grande que o mundo inteiro reconhecesse a mão de Deus em Israel. Mal sabia ele que quanto mais alto levantasse paredes e colunas, mais teria de vigiar o que acontecia dentro do próprio coração, porque é ali que um reino começa a ruir. Depois que o trono ficou seguro, Salomão voltou seus olhos para um sonho que não era apenas dele, mas também de seu pai. Davi havia juntado ouro, prata, bronze, madeira, pedras, tudo com a esperança de ver um dia uma casa erguida para o nome do Senhor. Mas Davi não viveria para isso. Coube a Salomão transformar promessa em pedra, e pedra em presença. Ele sabia, porém, que Israel não tinha a mão de obra refinada, nem a técnica necessária para construir algo que atravessasse gerações. Foi então que a política e a fé caminharam lado a lado. Salomão procurou Hirão,
rei de Tiro, aliado antigo de Davi, senhor das florestas de cedro do Líbano e das rotas que cortavam o mar. Cartas foram e voltaram, cheias de respeito e intenção. E Hirão respondeu como quem entende o tamanho do pedido. Enviaria madeira, artesãos, conhecimento. Em troca, receberia trigo, azeite, estabilidade. Assim, sem guerra, a riqueza começou a fluir como um rio em época de cheia. Os troncos desciam as montanhas do Líbano, eram amarrados em balsas e conduzidos pelo mar. Quando chegavam à costa, eram puxados por terra até Jerusalém, subindo colinas como se a própria madeira estivesse aprendendo o caminho do sagrado. E junto com os troncos veio também um homem raro, um artesão cuja habilidade parecia nascer do mesmo lugar que nasce a inspiração. Também se chamava Hirão, filho de pai fenício e mãe israelita. Um encontro de mundos em uma única pessoa. Suas mãos sabiam lidar com bronze, com formas gigantescas, com detalhes delicados, com o peso e com a beleza. O trabalho tomou a cidade. De manhã até à tarde, o som de pedras sendo cortadas, madeira sendo assentada, metais sendo moldados, enchia o ar. Mas havia uma reverência estranha nesse canteiro. Muita coisa era preparada longe do monte, para que no lugar do templo não se ouvisse martelo nem ferro. Era como se o próprio silêncio fosse parte do projeto, como se a santidade exigisse que o barulho ficasse do lado de fora. Salomão organizou turnos e supervisores. 30.000 homens iam ao Líbano em revezamento. Outros tantos carregavam pedras, extraíam blocos enormes, transportavam materiais. Oficiais controlavam prazos, medidas, rotas. A obra crescia como uma árvore que ninguém consegue abraçar. E à medida que crescia, crescia também o orgulho do reino, mas também o peso colocado sobre os ombros do povo. 7 anos se passaram, 7 anos de poeira, de suor, de esperança. Até que, enfim, o templo ficou pronto. Cedro por dentro, ouro cobrindo tudo o que o olho alcançava, flores e palmeiras entalhadas, querubins gigantes com asas estendidas, como se guardassem algo invisível. No centro, no lugar mais profundo, o Santo dos Santos, um cubo perfeito esperando a arca. O templo não era apenas um edifício, era uma afirmação. O Deus de Israel habita entre nós. Era essa a ideia. Era esse o desejo. Quando chegou o dia da dedicação, Jerusalém pareceu respirar diferente. Líderes vieram de todos os cantos. Famílias inteiras caminharam em direção ao monte. A arca foi carregada com solenidade, como se o próprio passado estivesse sendo movido para dentro do futuro. O povo cantava. Sacrifícios eram oferecidos em número tão grande que ninguém conseguia contar. O ar ficou carregado de fumaça e cântico. E então, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, algo aconteceu. Uma nuvem encheu o templo. Não uma névoa comum, mas uma presença que derrubava a coragem de quem tentava ficar em pé. Era como se o céu tivesse descido em silêncio e ocupado cada espaço. Os sacerdotes não conseguiam continuar. O corpo não obedecia. A reverência dominava tudo. Salomão ficou diante do povo e levantou as mãos. Sua voz atravessou o pátio como uma oração que não queria parecer bonita, apenas verdadeira. Ele reconheceu que nem os céus podem conter Deus, muito menos uma construção humana. Mesmo assim, pediu que aquele lugar fosse um ponto de encontro, um farol, um lugar para onde corações voltassem quando estivessem perdidos. Pediu que Deus ouvisse quando alguém fosse injustamente acusado, quando viessem derrotas, secas, fome, guerras, exílio. Pediu até pelo estrangeiro, aquele que não era de Israel, mas que, ouvindo falar do nome do Senhor, viesse de longe e orasse em direção ao templo. Era uma oração grande, ampla, como se Salomão enxergasse por um momento o mundo inteiro respirando diante do mesmo Deus. Quando ele terminou, fogo desceu e consumiu o sacrifício. O povo se prostrou, rosto no chão, e repetiu como quem se agarra a uma verdade simples: Ele é bom,
seu amor dura para sempre. E por dias a cidade viveu uma alegria rara, daquelas que parecem lavar a alma. Havia comida, música, gratidão, havia unidade. Naquela altura, parecia que nada poderia dar errado. O rei tinha sabedoria, o templo estava de pé, o céu tinha respondido. O reino prosperava, mas é justamente aí que muitas histórias começam a mudar, não com um choque, mas com a sensação de que agora é seguro relaxar, de que já se chegou. A prosperidade de Salomão virou lenda. Rotas comerciais foram abertas, acordos foram firmados, caravanas atravessavam desertos trazendo especiarias, tecidos finos, metais, animais exóticos. Jerusalém deixou de ser apenas uma cidade importante e passou a ser um centro que atraía gente de toda parte. Havia idiomas diferentes nas ruas, roupas diferentes, perfumes diferentes, costumes que pareciam fascinantes e, como acontece quando o mundo se aproxima, também se aproximam as tentações disfarçadas de oportunidade. Para fortalecer alianças, Salomão fez o que reis fazem quando acreditam que o coração aguenta tudo. Casou-se por política. A filha de Faraó entrou na história com brilho e prestígio. Era uma aliança poderosa, uma ponte com o Império do Sul. Para muitos era genial, para alguns era perigoso, mas o perigo raramente aparece como perigo. Ele aparece como necessidade. Os anos passaram. E com eles chegaram mais alianças, mais casamentos, mais acordos, mais influência estrangeira. E quanto mais Salomão construía do lado de fora, mais precisava vigiar o que se construía por dentro, porque o templo podia brilhar de ouro. E ainda assim, em algum lugar, silenciosamente, uma pequena rachadura podia surgir no coração do rei. Uma rachadura tão discreta que ninguém notaria, até o dia em que ela abrisse espaço para tudo desabar. A rachadura não surgiu de uma vez. Ela cresceu como crescem as coisas mais perigosas. Devagar, quase com educação. Salomão continuava sendo visto como sábio, justo, admirável. O templo permanecia ali, imponente, lembrando a todos que Deus havia escolhido habitar entre o povo. As orações ainda eram feitas, os sacrifícios continuavam, as festas reuniam multidões. Por fora, tudo parecia inteiro, mas por dentro, o eixo começava a se deslocar. A riqueza passou a moldar a rotina do reino. Para sustentar a corte, os projetos e o estilo de vida que se tornara padrão, Salomão reorganizou Israel em distritos administrativos. Cada região deveria sustentar a casa real por um mês inteiro a cada ano. Era comida, animais, grãos, vinho, azeite, tudo em quantidade tão grande que podia alimentar vilas inteiras. Para Jerusalém, era abundância. Para o interior, era escassez disfarçada de dever. No começo, o povo aceitou. Havia orgulho em ver o nome de Israel respeitado entre as nações. Mas o entusiasmo não sobrevive quando a carga cresce ano após ano. A terra precisava ser cultivada, as famílias precisavam trabalhar juntas, e ainda assim os homens eram chamados para servir longe, cortando madeira em florestas distantes, extraindo pedra nas colinas, carregando peso para projetos que nunca terminavam. Um mês fora, 2 em casa, e depois tudo de novo. O ciclo desgastava corpos e ânimos. Enquanto isso, a mesa do rei continuava farta. Ouro se acumulava. Escudos de ouro enfeitavam paredes. Copos, utensílios, detalhes que antes seriam impensáveis, tornaram-se normais. Salomão mandou fazer um trono de marfim coberto de ouro, com leões esculpidos, como se o poder precisasse ser constantemente lembrado de si mesmo. A sabedoria que no início se expressava em justiça, agora começava a se misturar com ostentação. Foi também nesse período que o coração de Salomão começou a se dividir de maneira mais visível. As esposas estrangeiras, que antes eram apenas alianças políticas, tornaram-se presença diária. Cada uma carregava consigo histórias, crenças, rituais. No início, Salomão permitiu que praticassem sua fé em privado,
Parecia tolerância, parecia maturidade. Mas a convivência constante transforma exceção em costume. Altares começaram a surgir em colinas próximas, primeiro pequenos, discretos, quase escondidos, depois maiores, mais evidentes. O rei não os destruiu, não os proibiu, olhou para o outro lado. E esse olhar desviado foi uma decisão silenciosa. O homem que havia pedido um coração capaz de discernir, agora escolhia não discernir, porque discernir exigiria renúncia. Aos poucos, o povo percebeu. Se o rei permitia, por que não permitir também em casa? Se havia espaço para outros deuses perto do templo, por que não no cotidiano? Assim, a fé começou a se misturar, orações divididas, práticas confusas. O temor que antes era claro tornou-se diluído. Não houve uma revolta espiritual. Houve acomodação. Nesse mesmo tempo, ameaças externas começaram a se mover. Ao sul, Haddad, descendente real de Edom, voltou do exílio e começou a causar problemas. Ao norte, um líder se firmou em Damasco, dificultando rotas e alianças. Não eram guerras abertas, mas sinais de que o escudo invisível que protegia o reino estava ficando mais fino. A paz ainda existia, mas já não era sólida como antes. E dentro de Israel, uma figura começou a ganhar destaque: Jeroboão. Jovem, capaz, trabalhador, foi colocado por Salomão à frente das obras do norte. Ele conhecia o peso imposto ao povo, porque caminhava entre eles. Viu o cansaço, ouviu as reclamações, sentiu a diferença entre o brilho da capital e a luta das aldeias. Jeroboão não era rebelde por natureza. Era alguém que via o desequilíbrio crescer. Um dia, fora da cidade, um profeta chamado Aías encontrou Jeroboão. Sem muitas palavras, rasgou seu manto novo em 12 pedaços e entregou 10 a ele. A mensagem era direta e pesada. O reino seria rasgado. 10 tribos seriam dadas a Jeroboão. Não naquele momento, não enquanto Salomão vivesse, mas a divisão viria. Não por acaso, não por conspiração humana, mas como consequência. Quando a notícia chegou a Salomão, algo se quebrou de vez. Em vez de refletir, ele reagiu com medo. Tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito. O mesmo Egito que fora aliado agora se tornava refúgio para um futuro inimigo. As alianças que pareciam sólidas mostraram sua fragilidade quando a base espiritual se perdeu. Foi então que Deus falou novamente com Salomão. Não em sonho reconfortante, não com promessas, mas com aviso. O coração do rei havia se afastado, os mandamentos haviam sido quebrados, o reino seria tirado de sua casa. Não completamente por causa de Davi, um pedaço permaneceria, mas a unidade se perderia. Era julgamento temperado por misericórdia. Salomão ouviu, entendeu, mas não mudou, e essa talvez seja a parte mais triste da história. Ele sabia, ele reconhecia a verdade, mas estava cansado demais, comprometido demais, cercado demais por hábitos e escolhas acumuladas. Há um ponto em que a pessoa enxerga o caminho certo, mas não consegue mais andar até ele. E Salomão havia chegado a esse ponto. Com o passar dos anos, ele se tornou mais distante. Visitava menos o templo que construíra com tanto zelo. Talvez porque aquele lugar lembrasse quem ele havia sido. Talvez porque a presença ali cobrasse coerência. A espiritualidade virou função, não encontro. Ritual, não fogo. O templo ainda estava de pé, mas a glória que um dia o encheu já não se manifestava da mesma forma. O povo sentia. O rei que julgara com compaixão agora parecia indiferente. As decisões favoreciam os poderosos. A justiça perdia o equilíbrio. A sabedoria, ainda presente nos escritos antigos, parecia ausente na prática diária. E assim, sem uma grande queda visível, o reinado mais brilhante de Israel começou a se apagar por dentro, como uma lâmpada que ainda ilumina o ambiente, mas cuja energia está prestes a acabar. Os últimos anos de Salomão chegaram sem alarde,
como a noite que cai enquanto ninguém está olhando. O rei ainda ocupava o trono, ainda era chamado de sábio, ainda era temido e respeitado. Mas algo nele havia mudado. A chama que antes iluminava decisões agora apenas aquecia lembranças. O homem que começara pedindo discernimento vivia cercado por tudo, exceto pela simplicidade que o aproximara de Deus. As palavras que saíam de sua pena nesse tempo tinham um tom diferente. Já não eram conselhos diretos como antes, mas reflexões cansadas, quase melancólicas. Ele escreveu sobre vaidade, sobre o esforço humano que não deixa rastro, sobre prazeres que prometem muito e entregam pouco. Não falava como quem imagina, falava como quem provou. O ouro não o satisfazia, o poder não o descansava, a fama não o acompanhava nas madrugadas longas. O coração, dividido por anos de concessões, agora sentia o peso do vazio. Enquanto isso, fora dos muros do palácio, o reino rangia. O povo murmurava em voz baixa. As tribos do norte sentiam-se exploradas, esquecidas, usadas para sustentar um centro que parecia distante demais para se importar. O nome de Jeroboão era sussurrado em encontros discretos, lembrado como alguém que entendia o sofrimento comum. A divisão ainda não tinha rosto oficial, mas já tinha sentimento. E quando a divisão entra no sentimento, ela não precisa de muito para se tornar realidade. Salomão envelheceu, cercado por suas próprias construções. Corredores largos, colunas altas, salões frios demais para consolar. Suas muitas esposas e concubinas, que um dia pareceram sinais de prestígio, agora eram vozes diferentes disputando atenção, influência, espaço, cada uma com suas crenças, suas exigências, seus altares. O rei que governara um povo agora precisava administrar uma casa fragmentada, e essa fragmentação refletia exatamente o que acontecia dentro dele. Em alguns momentos, Salomão ainda buscava o Deus de seu pai. Ia ao templo nas primeiras horas da manhã, quando ninguém via. Caminhava entre as colunas douradas em silêncio, lembrando do dia em que fogo caiu do céu. Talvez pedisse perdão, talvez apenas lembrasse. As Escrituras não dizem. O que dizem é que o curso das coisas já estava traçado. A misericórdia havia adiado, mas não cancelado as consequências. Quando Salomão morreu, após 40 anos de reinado, Jerusalém ficou imóvel por um instante. A notícia se espalhou como um suspiro coletivo. O grande rei havia partido. O homem mais sábio que Israel conhecera agora repousava ao lado de Davi, seu pai. O cortejo foi solene. O povo observou em silêncio. Alguns choravam pelo que lembravam do início. Outros sentiam alívio pelo fim de um peso que se tornara insuportável. A era dourada se encerrava com um brilho opaco. Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. Crescera cercado de luxo, acostumado à obediência automática, pouco exposto às dores reais do povo. Sua primeira grande decisão definiria tudo. Em vez de ser coroado em Jerusalém, ele foi a Siquém, no território do norte, onde as tribos se reuniram. O gesto parecia conciliador, mas também revelava fragilidade. O reino precisava ser convencido a permanecer unido. Os líderes do norte vieram com um pedido simples e direto: que o novo rei aliviasse o peso que seu pai colocara sobre eles. Não pediram poder, não pediram riquezas. Pediram descanso, pediram espaço para respirar. A resposta de Roboão poderia curar uma ferida antiga ou abri-la de vez. Ele pediu 3 dias para pensar. Primeiro, ouviu os conselheiros mais velhos, homens que haviam servido a Salomão e conhecido tanto o auge quanto o declínio. Eles disseram: se você servir ao povo hoje, eles servirão a você para sempre. Fale com bondade, alivie a carga, ganhe o coração deles. Era sabedoria simples, madura, testada pelo tempo, mas Roboão não se satisfez. Procurou os jovens com quem crescera, homens que nunca haviam conhecido escassez, nem suor forçado, nem campos abandonados.
Eles falaram o que o orgulho gosta de ouvir. Imponha a autoridade, mostre força, aumente a carga. Diga que seu dedo mínimo é mais pesado que a cintura de seu pai. Governe pelo medo. Quando o povo voltou, a decisão já estava tomada. Roboão falou com dureza. Prometeu mais peso, mais controle, menos escuta. E naquele instante, algo se rompeu de forma irreversível. As tribos do norte responderam com palavras que ecoariam por séculos. Que parte temos na casa de Davi? E se dispersaram, rejeitando o governo do novo rei. Roboão tentou reagir, enviando seu supervisor de trabalhos forçados para impor ordem. Foi um erro fatal. O homem foi apedrejado diante da multidão. O rei fugiu às pressas para Jerusalém, protegido por guardas, deixando para trás um reino partido. O que havia começado com pequenas concessões, agora se tornava uma ruptura aberta. Israel se dividiu em dois. Ao norte, 10 tribos seguiram Jeroboão e formaram o reino de Israel. Ao sul, Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, formando o reino de Judá. O sonho de unidade que Davi construíra e Salomão herdara terminou ali, em uma resposta dura, alimentada por anos de desequilíbrio. Roboão reuniu um exército para tentar reconquistar o norte à força. Mas um profeta trouxe uma mensagem clara. Aquela divisão era consequência, não acidente. Não deveriam lutar contra seus próprios irmãos. E pela primeira vez em muito tempo, o rei ouviu. O exército foi dispersado, a divisão permaneceu. Jeroboão, agora rei do norte, enfrentou um medo próprio. Se o povo continuasse a subir a Jerusalém para adorar, poderia voltar a se submeter à casa de Davi. Então, tomou uma decisão que parecia prática, mas era espiritualmente desastrosa. Criou novos centros de culto, colocou imagens simbólicas e disse ao povo que aquilo representava o Deus que os havia libertado. Mudou sacerdotes, mudou festas, mudou o coração da adoração. O erro tornou-se sistema. Assim, a divisão política ganhou uma divisão espiritual. O povo, cansado e confuso, seguiu o caminho mais fácil. E o que começou como estratégia terminou como afastamento profundo da essência da fé. O legado de Salomão agora se espalhava em duas direções, ambas marcadas por perda. Enquanto isso, o sul ainda mantinha o templo, mas também não permaneceu intacto. Práticas estranhas voltaram. Altares surgiram. A mistura que Salomão permitira agora se tornava normal. O que fora tolerado no topo descia para todos os níveis. A história avançava para um novo tempo, mais frágil, mais vulnerável. E tudo isso havia nascido não de um único erro, mas de muitos pequenos desvios acumulados ao longo de uma vida. O homem mais sábio de Israel deixara como herança um reino dividido, um povo confuso e uma pergunta silenciosa que atravessava as gerações. Como alguém que viu tanto, entendeu tanto e recebeu tanto, ainda assim perdeu o essencial? Com o reino dividido, a história seguiu adiante como um rio que se parte em 2 cursos menores, ambos mais rasos e mais vulneráveis. Ao norte, Israel tentou construir identidade longe de Jerusalém. Ao sul, Judá se agarrou ao templo como sinal de continuidade. Nenhum dos dois conseguiu recuperar o que havia sido perdido quando o coração do rei se dividiu. A unidade nunca mais voltou. A sombra de Salomão passou a caminhar com cada geração seguinte, não como glória, mas como advertência. No reino do norte, Jeroboão consolidou seu poder, mas o preço espiritual foi alto. Os centros de culto que ele criou tornaram-se tradição, e a tradição virou norma. Com o tempo, poucos se lembravam de como era a adoração antes da ruptura. A fé foi sendo moldada pela conveniência, não pela verdade. Profetas surgiam para alertar, mas eram ignorados ou perseguidos. O povo prosperava em alguns momentos, sofria em outros, sempre sem perceber que a raiz da instabilidade não estava na política, mas no afastamento gradual daquilo que os sustentava. No sul, Judá manteve a linhagem de Davi.
O templo ainda se erguia em Jerusalém como lembrança viva do que fora o auge. Sacrifícios continuavam. Festas eram celebradas. Mas a mistura também cresceu ali. Altares surgiram nos campos. Práticas estrangeiras se infiltraram no cotidiano. Reis vinham e iam, alguns tentando restaurar o que havia sido perdido, outros aprofundando ainda mais a decadência. O povo oscilava entre arrependimento e esquecimento, como alguém que acorda e dorme repetidamente sem decidir se vai levantar da cama. Os anos viraram décadas, as décadas, séculos. E aquilo que Salomão havia construído com tanto cuidado começou, pouco a pouco, a se desfazer. O reino do norte caiu primeiro, conquistado por um império mais forte. Seu povo foi espalhado, sua identidade diluída. O sul resistiu mais tempo, protegido pela promessa feita a Davi, mas também caiu, levado ao exílio depois de ignorar avisos repetidos. O templo de Salomão, orgulho de uma era, foi destruído. O ouro foi arrancado, as pedras foram derrubadas, a cidade ficou em ruínas. E, no entanto, algo curioso aconteceu. Mesmo sem o templo, mesmo sem o trono, mesmo sem a terra, a fé não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se mais profunda. Nos lugares de exílio, homens e mulheres começaram a entender algo que talvez Salomão tivesse percebido tarde demais. Deus não habita apenas em construções, mas em corações atentos. A sabedoria não depende de poder, mas de humildade. A verdadeira segurança não vem de muros ou exércitos, mas de fidelidade. Os escritos de Salomão atravessaram o tempo melhor do que seus palácios. Seus provérbios continuaram a ser ensinados a crianças. Suas reflexões em Eclesiastes passaram a consolar adultos cansados. Suas palavras sobre o temor do Senhor sobreviveram a reis, impérios e destruições. O homem que falhou em viver tudo o que sabia ainda deixou ao mundo verdades que não envelhecem. Talvez seja por isso que sua história continua sendo contada. Não como a de um vilão, nem como a de um herói perfeito, mas como a de alguém profundamente humano. Salomão mostra que é possível começar bem e terminar mal. Mostra que dons extraordinários não substituem vigilância diária. Mostra que sabedoria sem constância pode se transformar em lembrança. E mostra, sobretudo, que pequenas concessões feitas em silêncio podem produzir consequências que ecoam por gerações. Ao mesmo tempo, sua história também carrega esperança. Mesmo após seus erros, a promessa feita a Davi não foi anulada. A linhagem continuou. Séculos depois, um descendente seu viria não em palácio, mas em simplicidade, não cercado de ouro, mas de gente comum, não governando por força, mas por serviço. Alguém que diria ser maior do que Salomão, oferecendo uma sabedoria que não se perde com o tempo porque nasce da entrega total. Quando você fecha os olhos agora, talvez essa seja a imagem que fica. Um rei que teve tudo e descobriu que tudo não basta. Um homem que escreveu sobre o vazio porque o sentiu. Um governante que construiu um templo magnífico e ainda assim precisou aprender que o lugar mais frágil de qualquer reino é o coração humano. A história de Salomão não foi escrita para nos afastar do descanso, mas para nos conduzir a ele. Ela nos lembra que não precisamos carregar o peso de ser grandiosos, apenas o compromisso de ser fiéis. Que não precisamos acumular para ter paz, apenas permanecer conectados à fonte da vida. E que, no fim das contas, o verdadeiro sono tranquilo não vem do luxo nem do controle, mas da consciência em paz. Assim, enquanto a noite avança e o silêncio se aprofunda, deixe essa história repousar em você como um lembrete suave. Guardar o coração é mais importante do que construir impérios. Permanecer é mais difícil do que começar, e a sabedoria mais segura é aquela que caminha de mãos dadas com a humildade. Que essas palavras acompanhem seu descanso e façam do sono não apenas uma pausa do corpo, mas um abrigo para a alma. Amém. Te espero até a próxima história.